hora. Na hora que eu entrei no link aqui, acabei entrando em espera. Eu estava em outra reunião aqui, é por isso que bugou tudo aqui, ficou em espera. Eu, na dúvida, né, de estar gravando a aula errada, eu peguei, saí e entrei novamente, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, essa terceira atividade aqui, ela é bem simplesinha. Inclusive, eu vou fornecer, caso vocês não encontrem esse documento na internet, eu vou pedir, daquele mesmo jeito que quer ver, ó, deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte, pessoal. Na primeira atividade e na segunda, até que não precisou fazer o compartilhamento aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu até já pedi para a Letícia, ela até já deixou o rótulo aqui. Vou pedir para ela postar nessa mesma pasta aqui, ó, nessa aba aqui, a biblioteca. Vai ficar logo acima esse documento aqui, que é da Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma resolução, tá bom? Aí vai aqui junto com a aula, vai estar a pastinha aqui em cima dela, que ela vai servir de subsídio para vocês elaborarem a folha de resposta da atividade 3, tá? Então vamos lá. Então, atividade 1, né? Eu já passei a instrução, né? Lembra que são. Não, atividade 1 é o do memorial descritivo, né? Semana passada foi a 2 da ordem de serviço, né? Lembra que eu falei que tinha duas ordens de serviço? Então, por essa disciplina aqui, ó, vocês estão vendo que teve 3 aulas, né? E 3 aulas é muito pouco para essa disciplina. Pelo menos ela deveria ter 2 web aulas, que aí facilitaria mais para a gente. Ou duas, não. 5 ou 6 web aulas, né? Porque aí uma a gente iria utilizar para tirar a dúvida. E eu poderia falar da segunda, o serviço aqui de solicitação de manutenção. Então, né, já que a gente só está tendo 3, né? E essa daqui é a última, vocês vão fazer o formulário só sobre a primeira, que é a de manutenção do transformador aqui, ó. Essa daqui que a gente fez na aula passada, todo o roteiro dela, tá? Agora, a atividade 3, mesmo jeito, ó. Vamos aqui, dentro da nossa pasta aqui, o nosso dossiê. A atividade 3, ó, esse aqui, ó, plano de manutenção elétrica. Vamos lá, vamos baixar. Então, aqui, ó, como de praxe, né? Nós temos o descritivo aqui, né? Que a gente baixou desde a primeira aula, né? Atividade 3. Olha esses daqui, ó, atividade 4 e 5, isso é questão, que são atividades do momento presencial, tá bom? A EAD só até aqui, ó. Então, ajude o Henrique, né, na execução dessa nova atividade. Com base nas informações passadas pelo Danilo, né? Lembra lá que é o supervisor, que é o que foi emitiu quando o eletrotécnico novo entrou, né? Ele, ele já viu um relatório lá e foi fazer a manutenção da cabine de transformação, né? Do transformador lá, que a gente viu na aula passada. Lá da bomba de recalque também, lá do Hotel Eco Resort, né? Agora,
elabore um plano de manutenção preventiva, né? Que até então era manutenção corretiva, né? Ou seja, aconteceu o problema, lembra lá que o relé ele acendeu uma luz de alerta lá, né? Foi ver, né? Foi ver que era o que? Era sujeira, o local estava obstruído, né? Fazer o reaperto das, fazer o reaperto dos terminais, lembra? Que a gente pegou até mostrei para vocês aqui, ó, não coloquei aqui não. Vou pegar essas duas fotos que eu sempre pego de referência aqui, ó. Aí lembra que eu dei um exemplo aqui, ó, mostrando essa foto aqui, ó, utilizando esse termovisor, né? Aqui tem um quadro aqui na frente, então você tem o quê? Onde a coloração está mais próxima aqui do branco, né? Mais amarelada aqui, é onde está mais quente. Se está mais quente, tem mais efeito Joule. Se tem mais efeito Joule, quer dizer que o fluxo de corrente elétrica nesse barramento aqui, ele está altíssimo. Tem esse modelo de termovisor, tem esse outro aqui da Minipa, né? Esse Fluke é o mais caro que tem. Esse daqui é bem caro. Esse da Minipa é o simplesinho. É o nem tão simples assim, não, mas esse da Minipa, a ideia é a mesma, ó, é o termovisor. Onde tiver mais próximo do branco aqui, ó, essa região aqui, ó, tá com bastante calor aqui, ou seja, o fluxo de corrente elétrica aqui, e aqui pela imagem dá para ver que é um disjuntor termomagnético aqui, um trifásico, né? Ok. Ó, elabore um plano de manutenção preventiva das instalações elétricas do hotel, incluindo neste plano quais os equipamentos ou instalações podem ser submetidos a técnicas de manutenção preditiva, ou seja, você sabe um problema. Lembra que eu dei um exemplo aí de máquinas elétricas aí, por exemplo, o elemento tem um motor elétrico, né, uma máquina elétrica em modo motor, que as escovas dela, elas ficam gastas. Daí a máquina elétrica ela começa no início a falhar, né? Às vezes ela funciona, às vezes ela dá uma parada. Aí quando as escovas ficam totalmente gastas, ela perde o contato elétrico com o rotor e daí não, ele fica até com um problema de torque, né? O torque dele fica diminuído e ele fica falhando. O que que você tem que fazer? É trocar essas escovas. Então, você pode utilizar uma espécie de livro, né? Semelhante àquele livro que o pessoal utiliza. Até eu dei o exemplo lá da caldeira, né? Numa caldeira, ela vem, quando você compra, né, uma caldeira, por exemplo, uma flama tubular aí, ela já vem com um manual, e nesse manual tem um livro de registro. Todo e qualquer incidente, tudo que você fizer, por exemplo, manutenções, por que que você fez aquela manutenção? Até eu tinha um professor lá na Engenharia de Segurança do Trabalho, ele tem uma empresa que aqui em Goiânia que ela faz recuperação, né, de caldeiras, né, inclusive ele compra também, né, ele não só monta caldeiras, né, dá manutenção, como ele compra, né, se por exemplo a empresa ela quer vender essa caldeira aí ou fazer a troca, né, ele compra e recupera essa caldeira aí, dependendo, utiliza até nos treinamentos dele. Uma das aulas lá da pós de Engenharia de Segurança do Trabalho, a gente foi na empresa dele conhecer, né, qual que era o processo. Cada um tinha um espaço lá onde aí o pessoal colocava uma manta lá, né, que a caldeira ela tem uma manta térmica, né, que ela evita com que o calor irradie de fora dela aí, né, e vá para o ambiente, ou seja, o calor ele fica apenas na caldeira. Tem vários tipos de caldeira. Tem uma caldeira, por exemplo. Não sei se eu mostrei para vocês um vídeo lá em instalações do CEP, como que o transformador ele é fabricado, né?
Inclusive, era até um transformador de rede rural. Lembra aquele vídeo que eu peguei lá do Discovery? Daí mostrava, né, que ficava em média 8 horas a tantos graus Celsius, né, e na caldeira, né, descansando, ou seja, para fazer com que aquele papel térmico, né, ou com epóxi, ele derretesse e ele se integrasse à bobina do rotor, à bobina do estator também, lembra? Então, ó, todo e qualquer tipo de equipamento, ó, a utilização de instrumentos de medição, temperatura, aí como pirômetros, termovisor, por exemplo, numa perícia de segurança do trabalho, por exemplo, vamos supor que o reclamante, né, a pessoa que entrou no processo contra essa empresa, ela reclama que o ambiente ele é insalubre. O que quer dizer insalubre? É um ambiente não saudável. E existe, né, um adicional por insalubridade, porém também a natureza da insalubridade, se você anula ela, se você adota medidas, você não tem o direito a receber até essa percepção de adicional de insalubridade, por exemplo, né? Daí a gente utiliza, ele chama termômetro de globo, é uma caixa grande, assim, parecendo uma caixa de sapato, e aí esse termômetro, ele tem uma haste e uma esfera. Daí você deixa esse termômetro de globo no ambiente, né? Eu já acompanhei perícias geralmente em restaurante, esses restaurantes aí, o chapeiro ele fica por muito tempo exposto àquele calor ali da chapa, principalmente no horário ali do almoço, né, com o horário de pico. E alguns relatavam que eles chegavam à exaustão, principalmente agora, nessa época agora desse calor aqui, pelo menos aqui em Goiânia, eles reclamam bastante, né? E perícia, por exemplo, em empresas aí que tem câmara fria, e daí você não obedece o tempo, né, de você sair do ambiente interno lá da câmara fria, que você tem que vestir aquela japona, né? Você tem um tempo para você sair, tem ali uma parte, tem, por exemplo, assim, dentro da câmara fria, né? Aí tem um ambiente que fica aqui no meio, aqui, intermediário, e depois o ambiente para você sair dessa câmara fria aí. Então você tem que respeitar um tempo lá. Se eu não me engano, quando você está na câmara fria em que ela tem literalmente temperaturas muito baixas, né? Se não me falha a memória, o tempo de transição, né? Você imagina você numa câmara fria aí com, sei lá, menos 10 graus Celsius aí, dependendo aí do que você guarda aí, por exemplo, lá, né? Salmão aí, salmão, por exemplo, né? É um ambiente bem gelado aí, né? Principalmente pescados, né? Pescados aí ali no porto de Suape, ali no Recife também, né? O pessoal mantém ali os pescados ali numa temperatura extremamente baixa. Se não me falha a memória, o tempo de transição, dependendo da temperatura, é cerca de 15 minutos. E às vezes o cidadão tá lá na câmara fria e do nada assim ele não fica, né? Um tempo. Você tem que ficar nesse ambiente que a temperatura nem tá muito alta, nem também muito baixa. E o problema é que ali no Recife, ali em Pernambuco, é quente, é extremamente quente. Agora a gente está tendo uma onda de calor aqui em Goiânia. Lá é essa onda de calor que a gente está sentindo aqui em Goiânia o tempo inteiro, né? Os 365, 366 anos do dia. Lá é calor intenso mesmo. Aí imagina, você está numa câmara fria e sai ali. Ixi, já aconteceu demais ali. Porto de Suape ali também. O pessoal, o cidadão ali passa mal, né? Ele dá aquela, tipo uma branqueira, né? Em função dele não respeitar o tempo, né, dele ficar ali no intermediário para ele sair literalmente da câmara fria ali, né? E tem também um tempo para você ficar ali trabalhando. Você não pode ficar ali trabalhando também muito tempo, não. Então tem que obedecer esses ditames aí. Então vamos à folha de. Se eu não encontrar aqui, eu vou dar a dica para vocês na internet aqui. Uma vez eu achei, mas eu fui ministrar uma aula para outra turma aí.
E, literalmente o documento ele sumiu. Daí eu fui obrigado a deixar ele como subsídio para você, né? Pedir para a monitora, né? Ou o monitor lá que cuidava na época, para ele deixar essa resolução, né? Da ANEEL, né? Da Agência Nacional de Energia Elétrica, disponível para vocês poderem elaborar esse plano. Vamos lá, agora que a gente já pegou a SAP, é esse mesmo aqui. Tá vendo? Ó, esse formuláriozinho aqui, deixa eu só ver se. Só ver se eu tô acertando aqui. É, vou dar uma dica aqui para vocês. Só abrir aqui o documento. Documento é esse aqui, ó, pessoal. Ó, é homologado, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse é o plano mínimo aqui. Eu vou ver se eu acho aqui o link dele, que já é para dar a dica para vocês. Se não, aí eu vou ter que fornecer esse documento. Deixa eu só achar aqui, pessoal. Não estou achando aqui, não. Eu vou copiar ele aqui. Vamos procurar ele aqui, ó. Que aí vocês vão usar ele como subsídio para preencher, né? Vamos ali. Também aqui na internet. Tá nosso amigo Google. Tá estranho, eu copiei o negócio. Hein? Peraí. Agora foi. Ó, aqui, ó. É só você vem aqui no Google aí, por exemplo, né? E digita, ó, plano mínimo de manutenção. Tá vendo? Ó, aqui, ó. A ANEEL, né? HTTPS aqui, ó. Então, vocês conseguem, ó. Você colocar isso aqui na busca, né? Exatamente, ó. Plano mínimo, né? É anexo um aqui, ó. Plano mínimo de manutenção, Agência Nacional de Energia Elétrica. Tá bom? Aí, eu acabei fechando aqui. Então, até o descritivo aqui eu vou fechar, né? Porque a gente que é para ajudar o Danilo, né? Que é o gestor lá, é o que gera o seu chefe, né? Que é o gera as OS, né? Porque a gente não vai precisar agora, não. Vou dar só uma ideia para vocês como é que vocês podem. Deixa eu fechar aqui o descritivo. Vamos lá. Achado aí o plano mínimo aí, ó, vamos discorrer aí sobre algumas regras dele aí, ó. Olha, plano mínimo de manutenção, o que que é, né? Plano mínimo de manutenção define as atividades mínimas, ou seja, o que que é o mínimo, né? É o mínimo, é,
sinônimo, né, para o quê? Para o suficiente. O suficiente o quê? Para você dar manutenção, né, em um determinado equipamento ou uma determinada área, para esse equipamento, esse circuito, ele continuar funcionando ininterruptamente. Porque primeiro você faz o quê? Você faz lá o levantamento, né, o dimensionamento do circuito elétrico ou o dimensionamento da máquina que você vai utilizar naquele processo produtivo. Aí, por exemplo, eu vou utilizar um motor, sei lá, uma linha, uma esteira lá com motores, sei lá, de 1 CV, um quarto de CV, dependendo aí da potência aí, né, em cavalo vapor. Eu vou utilizar, sei lá, 14 deles aí. Então, esse motor de CV, qual que é a arquitetura dele? É gaiola de esquilo, né? É uma das arquiteturas comuns. É um motor universal, um de indução, né? Quais que são os pontos fortes e os pontos fracos desse tipo de máquina aí? Ah, as escovas, né? As escovas de contato aí, elas podem ficar gastas, né? Então, mas em média, né? Em média, enquanto. Aí lembra que eu dei até um exemplo, né? Que de 3 em 3 meses, nessa linha de produção, nessa esteira, essas escovas ficam, na média, aí, em 3 meses funcionando ininterruptamente. Após 3 meses, elas começam, né? Os motores ali, não todos ao mesmo tempo, né? Eles começam a falhar, né? Então, o que que você faz? O ideal, já que é uma linha completa, né? Você tem, vamos supor, 14, igual eu supus aí, né? 14 motores, então o ideal é você fazer a troca dessas escovas todos ao mesmo tempo, dessa esteira, dessa dada linha de produção aí. Você faz a manutenção, daí você já deixa o cronograma, é um cronograma de ações, né? É uma planilha, basicamente. Você já deixa agendado que em 2 meses e 3 semanas, ou seja, uma semana antes. Mas como que você descobriu isso? Você descobriu isso de outras manutenções. Lembra que eu disse que o que seria interessante é você fazer um registro de todo e qualquer equipamento, né, e de todo e qualquer manutenção, né? Seja antigamente era por meio físico ali, né, escrevendo ali literalmente nos formulários. Hoje em dia você tem formulários automáticos, você tem programas, né? O Microsoft Project é um exemplo disso, né? Se não me falha a memória, tem até uma versão gratuita que o pessoal utiliza, né? Ele é compatível com Linux. Se eu não me engano, uma vez que eu fui dar manutenção ali no Banco do Brasil, não, foi na Caixa Econômica, eles utilizam naquelas versões LibreOffice, né? Aqui em Goiânia, aqui na Saneago também eles utilizam, né? Então, eu sei que tem tipo um LibreOffice da vida, né? Que ele é semelhante ao Project, né? O Project, ele tem uma licença aí, mas muitos utilizam. Tem uma empresa aqui, uma consultora chama Fuad Haas, eles utilizam, né, a versão paga aí do Microsoft Project, na parte aí de gerenciamento de projetos aí, né? Ou seja, você tem todo um histórico ali, até os testes que eles fazem. O fulano, ele faz manutenção, né, em motores aí, geralmente motores de grande porte aí, para uma PCH, né, uma pequena central hidrelétrica, né? Então, ele é especializado nesse tipo de manutenção, todo e qualquer equipamento que for, né, dada a manutenção. Inclusive os tempos úteis, né, que cada parte móvel, né, o rotor, o estator, as bobinas que estão no rotor, as bobinas que estão no enrolamento do estator, a cupilha que prende ali o rotor ali, mancais, tudo relacionado, né, à parte mecânica, à parte elétrica aí, é levantada, né? E daí você faz, né, à medida que você for fazendo a manutenção, você vai fazendo o registro das mesmas aí, e daí dá para você chegar
Geralmente, dependendo aí do tipo de maquinário, você já faz uma parada programada, né? Igual esse exemplo que eu dei, né? Se é 3 meses em média, então já 2 semanas, 2 meses e 3 semanas, você já faz uma parada programada para fazer a troca, né? No caso aí que eu citei das escovas aí de contato aí, né? Que proporciona o contato elétrico e mantém o torque ótimo aí da máquina, né? Então, o mínimo é isso, é o necessário para essa planta, esse circuito, esse maquinário, ele continuar funcionando sem paradas, né? Então, ó a versão oficial da ANEEL aqui, atividade mínima de manutenção preditiva e preventiva e suas periodicidades. Periodicidade é de quanto em quanto tempo, né? E quanto mais informações você tiver, né, sobre cada uma deles aí, né, você vai tendo o quê? Você vai sabendo quais que são os períodos, igual eu falei, né, de 3 em 3 meses é a média para começar a falhar as escovas. Então, eu já adianto no caso é que eu arbitrei, viu, uma semana antes, né, da possível falha, já que eu tenho. Aí vamos supor que lá no livro de registro tem cerca de, sei lá, 60 manutenções que já ocorreram, e dessas 60 manutenções, a certeza que 3 meses, ou 3 meses até, né, ou para mais ou para menos, né, se a gente for fazer através de desvio padrão, né, lá da parte da estatística, né, com um desvio padrão de 3 dias, né? Vamos pegar logo uma semana útil, né? Ou seja, 3 meses e uma semana para mais, ou, né, 3 meses e uma semana para menos aí que essa falha pode ocorrer, né? E quanto mais, né, você tem um registro dessas trocas, né? Igual eu falei, se for uma linha de produção completa ali, então o ideal é você fazer a troca de todos, para que todos daquela linha, daquela esteira ali, né, da quantidade que tem, provavelmente eles falhem no mesmo, já que eles trabalham no regime, né? O regime de trabalho deles é todos funcionando ali, né, naquela linha, né? Então, provavelmente a falha vai ocorrer também no mesmo momento ali, salvo algumas exceções, né? Falhas de projeto, falha de fabricação também, de execução dessa máquina, né? Então, ó, isso as periodicidade para transformadores de potência, né? Que é o transformador, são as subestações, né? Que recebe, por exemplo, 225 kV, né? Uma linha de 130, uma linha de 69 kV, e converte para a rede 13.8 ou para a rede 34,5. Autotransformadores, todo transformador, pessoal, ou trafo, né? O pessoal utiliza esse acrônimo bastante. Ele é considerado um autotransformador. O que que é um autotransformador? O autotransformador, ele faz uma conversão, né, eletromagnética, ou seja, você tem no lado do primário, né, um nível de tensão, e esse autotransformador ou ele vai elevar ou ele vai abaixar a tensão. Mas na essência, sempre o primário, ou ele vai ter uma tensão maior e no secundário ele vai diminuir, ou vice-versa, né? No secundário ele vai ter uma maior e no primário uma menor, aí, dependendo da aplicação aí. Mas geralmente, no lado de potência aí, né? De transformador de potência, sempre o primário vai ser uma tensão maior e no secundário vai ser uma tensão menor, ou seja, chega no transformador de potência, sei lá, 225 kV, e aí ele converte para o secundário para 13.8. Daí, quando vai na malha de distribuição, né, já no primário do distribuição chega a 13.8 e no secundário dele vai chegar o famoso 220, né, monofásico, que aí vai fornecer para os clientes aí da concessionária, ó, os reatores, capacitores, disjuntores, ou seja, ó, dispositivo de proteção, chaves seccionadoras, que também né? Tem as de manobra, que é as tipo faca,
e tem as de fusível, que são dispositivos de proteção. Existem algumas, tipo faca, que elas, porque geralmente a faca ela só tem uma lâmina, né? Então ela faz manobra. Mas existe algumas que ela tem a lâmina e associada à lâmina tem um fusível, um cartucho ali que você pode colocar. Mas elas são bem específicas. Se não me falha a memória, elas estão em subestação de potência. Aí, transformadores para instrumentos é o quê? É o TC, por exemplo, que ele faz a aferição de corrente, o TP, que é o que ele faz a aferição de tensão, né? E aí o vatímetro, juntamente com um TC e um TP, ele vai ter os valores, né, de tensão e corrente, que aí ele consegue o quê? Consegue dimensionar a potência, por exemplo, em um analisador de energia. Aí para-raios, linhas de transmissão, ou seja, qualquer infraestrutura nesse plano mínimo de manutenção, ele serve desde o universo macro, né, que é o sistema elétrico de potência como um todo, lá, desde a geração, transmissão, distribuição, até chegar no universo micro ali, né, o consumidor, e o universo, como se diz, mais micro ainda, né, que é dentro do equipamento ali também, né? Então, esses planos eles servem desde né, da criação lá da energia na geração até, né, para o dentro ali na parte interna ali de um chão de fábrica, né? Tanto para uma metodologia para você fazer a manutenção de equipamentos, né? Uma empresa aí, tem uma empresa ali de Rio Verde, eu esqueci o nome dela aí, que é especializada eles constroem motores elétricos, né? Máquinas elétricas girantes, né? Motores elétricos e máquinas elétricas estacionárias, que são os transformadores aí. Então, ó, objetivo. Vocês podem colocar aqui, pessoal, o objetivo desse plano mínimo aqui, ó, até esse item 1.5. Esse item aqui, 1.5, ele é o suficiente. Eu acredito que ele seja o suficiente aí para vocês poderem elaborar, né, o que é, qual que é a definição e para que ele se presta, né? Lembrando aqui, ó, pessoal, ó, vamos ver no tópico 2 aqui, ó, manutenção preditiva aqui, né? É basicamente, lembra quando a gente estava comentando lá, se eu não me engano, na atividade 1, que você fazia o memorial descritivo da sua residência lá, né? Em conformidade com os ditames lá da NBR 5410, né? Lembra que tem um item lá, 7 ponto alguma coisa, que ele fala sobre inspeções, né? Inspeção visual, ou seja, você vai literalmente, né, olhar para a instalação elétrica, né? Você vai vir aqui olhar nos barramentos, né? Você vai literalmente, né, visualizar e por exemplo, você vê lá que a medição, por exemplo, a medição, ela tá com a tampa toda enferrujada. Aquela pintura, né, por exemplo, quando são caixas metálicas, a pintura, eles geralmente colocam uma pintura cinza, né? Ela tá toda desbotada e você tá vendo até traços de ferrugem, né? Ou seja, aquele caixa ali, ou quadro de medição, né? Onde fica o medidor de energia, fica o disjuntor geral, para ir para a mufla, e depois da mufla ele vai lá para o quadro terminal, né? Dentro da indústria, por exemplo. Essa medição aí, ela tem que ser trocada, aquela caixa, né? Ou eles vão trocar por uma embutida, né? Geralmente é uma embutida, ou eles vão trocar por uma aparente, né? Eles vão literalmente arrancar aquela que está lá, colocar o reboco por cima e colocar ela por cima ali onde fica o quadro ali, né? Dadas, se ela ficar em ambiente externo, né? Você vai pôr uma pingadeira em cima, né? Porque no caso de chuva, a chuva cai na pingadeira e ela vai escorrendo
sem molhar ali o quadro de distribuição, né? Eu já vi o pessoal também colocar de policarbonato, né? Que já que o policarbonato ele é um plástico, né? Então não enferruja, mas ele tem um outro problema, né? Se o ambiente for muito quente, igual acontece lá no Recife, né? Esse plástico ele é translúcido e ele facilita. Por que que muitos não gostam de colocar o policarbonato? Primeiro, porque ele é mais caro. Ele só não é mais caro onde você tem concessionárias de energia em que é à beira-mar, né? Daí não dá para utilizar caixa metálica, né? Então, e o pessoal não gosta, além de ele ser mais caro, ele, para você fazer a inspeção visual, né? O leiturista, ele já de cara já olha lá, né? Como ele é todo transparente, então ele já percebe se tem um gatinho ali miando ou não, né? Vocês estão me entendendo, né? Você quer a ligação clandestina, né? Ah, então a inspeção visual é isso, você visualizar na instalação o que dá para ser visualizado, né? Por exemplo, uma chave fusível de uma rede de distribuição, dá para você fazer uma inspeção visual. Você vai correndo a linha, na hora que você vê o porta-cartucho caído, quer dizer que ali é o ponto provável de desligamento, né? Que foi seccionado às vezes motivado por um surto, às vezes motivado por uma descarga atmosférica e por aí vai. Inspeções termográficas, né? Que é um tipo de inspeção visual, só que você está utilizando um equipamento, ajuda de um equipamento. Então, a termovisão ali vai te mostrar, né? Aonde que está mais quente e provavelmente ali é o problema. Ensaios do óleo isolante, né? Se for principalmente transformador de potência, o transformador de potência ele tem lá uma chamada de estação de tratamento de óleo. É isso aqui, ó, galera. Vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa eu achar aqui um. Isso aqui, ó, tá vendo esse container aqui, essa parte aqui? Esse aqui é um transformador de potência, né? Pega uma linha de alta tensão aí, sei lá, 230 kV e converte para 13,8 ou converte essas aqui são as menores, ó, são quase imperceptíveis. Essa daqui provavelmente é uma 13,8, essa daqui, sei lá, uma 69 kV, essa daqui é uma de 230 ou de 500 ou até de 800 kV, né? Você tá vendo essa estrutura aqui, ó, que parece um boiler, né? Lembra lá do boiler? Que é uma espécie de garrafa térmica gigante. Esse daqui é a estação de tratamento de óleo. Então, geralmente o pessoal faz o ensaio do óleo aqui, né? Principalmente quando é um transformador desse de potência, né? Eles fazem testes periódicos e esses testes eles mostram, né, da qualidade do óleo, se esse óleo tem muita sujidade, né? Se ele tiver uma sujidade muito alta aí, então você tem que fazer a troca e dá para você fazer a troca nessa estação de tratamento. Ele tem filtro, já os transformadores da malha de distribuição urbana e da malha de distribuição rural já não tem essa vantagem aqui. Então você literalmente, se ele der uma falha, você tem que ir lá e trocar. Geralmente aqui no Brasil, né? É, geralmente quando ele dá a falha é quando ele pega fogo. Alguns transformadores, pelo que eu sei, da Alemanha, eu só não me lembro a marca. Não, não sei se é a Husqvarna. Eu sei que tem uma marca lá de transformador, né? Eu sei que esse fabricante ele fabrica de tudo, desde colheitadeira, equipamentos eletrônicos aí, por exemplo, cortador de grama é, controlado aí via GPS. Não, eles fabricam tudo. Aí tem um transformador que esse pessoal fabrica, que ele tem um termopar, e aí esse termopar, ele tem um sistema eletrônico que ele avisa quando está na iminência de um surto. Aí o que que ele faz? O sistema ele desenergiza a rede elétrica e já abre uma solicitação de serviço para a equipe de manutenção
ir lá e fazer a troca. Não, é louco demais. Então tá aqui, ó, pessoal. Tem até uma tabelinha aqui embaixo, ó. Olha, análise de gases dissolvidos no óleo isolante. Tem a periodicidade aqui, ó. Tem até uma aqui, ó. Ó, equipamento de subestação, ó, periodicidade máxima. Essa daqui é máxima, pessoal, mas se ocorrer um problema, você vai fazer uma parada de emergência e elaborar. Eu vou só começar um aqui para não dizer que eu não falei nada aqui. Aí, por exemplo, ó lá, vamos pegar aqui o lembra lá do trafo 1? Eu estou falando só do que eu pedi para vocês, tá? Transformador 1, né? Qual que é a atividade? Uma das sugestões de manutenção, né? Foi o quê? Limpeza. Lembra que estava até que ele tinha que passar um pano, né? Um pano lá, que, tipo aquele Perflex, né? Olha, a limpeza do equipamento, ou seja, da carcaça ali, da parte ali no transformador em si. Periodicidade. Vamos arbitrar aqui, ó, semanalmente. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Os painéis, né? O painel lá dentro da subestação, por exemplo, né? É, realizar reaperto dos terminais. Lembrando, gente, que o pessoal aqui, ó, vamos lá, voltar aqui. Por exemplo, ó, nessa termografia aqui, ó, realizar reaperto dos terminais aqui. Ele veio aqui com termovisor e percebeu, ó, que nesse borne aqui, nessa entrada aqui, tá havendo né, um ponto quente aí. Às vezes esse ponto quente, ele não é motivado por sobrecarga e nem curto-circuito, não, pessoal. Às vezes ele é motivado por mau contato, né? O que o pessoal faz? Por exemplo, ele descasca o basicão, né? O eletricista da tomada desligada ali, aquele eletricista raiz, né? O que ele faz? Ele descasca a ponta do fio aqui, ou do cabo, né? Dá aquela descascada básica aqui, tem que ter cuidado para não descascar muito, né? Para não ficar desprotegido, né? Aqui, ó, pô, na cá. Dá uma descascada ali, e aquela ponta que sobra, ele simplesmente conecta lá no terminal. Mas dá para você fazer isso em nível profissional. O que que vocês aprendem lá na parte prática aí no Senai, aí nas aulas práticas? Professor, ele tem um terminal, tem aquele terminal que parece um garfo, tem um terminal com olhar, né? Tem vários tipos de terminal. Geralmente a gente utiliza aquele que parece um garfo. Aí você coloca esse terminal aqui com a ferramenta, você faz a crimpagem do terminal para ele ter um aperto mais eficiente ali no borne, para você fazer o aperto ali, né, com a chave Phillips ou com a chave tipo Fender. Se você simplesmente desencapar o cabo e colocar ali, fazer o aperto com parafuso, pode ser que esse aperto ele não seja efetivo. Aí o que que vai fazer? O que que vai acontecer? Né, a formação de ponto quente aí que só pode ser evidenciado por uma inspeção visual e por ensaio através, né, do termovisor, né? Então, é bom você fazer essa periodicidade ser o quê? Vamos colocar aqui diariamente, né? Toda vez que você for lá nos terminais fazer a inspeção diária aí, né, dependendo do tipo aí de indústria, de equipamentos, você vai lá diariamente. Já que você vai no ambiente ali diariamente, você pega ali o termovisor rapidão, dá uma olhada ali, se encontrar um ponto quente,
já faz lá um aperto. Aí você já aproveita, vê se aquele, né, se aquele terminal ele está crimpado ou não. Se não tiver crimpado, você vai realizar a crimpagem para que não ocorra mais essa formação aí de ponto quente. E por aí vai. Bom, já dei muito spoiler aqui. Eu acredito que você já tem subsídio suficiente para dar conta, né, de realizar e finalizar essa atividade aqui. Já dei esses dois exemplos aqui, ó. Então você já tem subsídio suficiente. Então é isso, pessoal. De novo, ó, não esqueçam. Façam a tarefa aí. Essa é a última aula já. Já na próxima aula aí, a gente vai ter o quê? Vai ter a disciplina de manutenção e operação do sistema elétrico potência. Ela é rápida, super rápida aí. 30 horas, ó, ela é ultra rápida aí, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.